Dificuldade de entender o digital, eu acho que está aí, né? Mas por que a gente tem tanta dificuldade? E acho que existe uma arrogância muito grande da gente não procurar autores clássicos e tentar pedir ajuda. Eu vou sugerir a vocês darem uma olhada no resumo do livro que eu fiz com o Gustavo, do Resumo Cast, A Estrutura das Revoluções Científicas. O livro do Thomas Kuhn é um livro importante, ele era um físico americano, e aí ele resolveu, ele mais ou menos no mesmo estilo do Marcelo Gleiser, o brasileiro, né? Ele resolveu pensar um pouco sobre como é que a ciência funciona. E aí o Thomas Kuhn chegou à conclusão, quebrando um paradigma que as pessoas tinham, que o conhecimento humano era um conhecimento linear. E o Thomas Kuhn mostrou que não. O conhecimento humano ele é feito de quebras. Num determinado momento, diante de uma determinada situação, as pessoas que estudam um determinado fenômeno vivem um processo de anomalia. Por quê? Porque os fenômenos eles vão acontecendo de forma diferente e os paradigmas que as pessoas tinham não conseguem explicar a nova forma que o fenômeno aparece. Pode ser um fenômeno novo, pode ser um fenômeno antigo com a cara diferente. E as pessoas não entendem como é que podem analisar o fenômeno. E eu tenho repetido aqui dizendo que fenômenos causam inadequação de relação. As pessoas têm uma inadequação com aquele fenômeno e o que causa problema é essa inadequação. O que a gente faz não é acabar com o fenômeno, é se adequar ao fenômeno para que ele não cause tanto problema. Então a gente os profissionais, quando estudam um problema, sejam eles os pesquisadores ou as pessoas que vão ajudar, né, eles vão tentar adequar as pessoas aos problemas, aos fenômenos. E a partir daí você reduz a intensidade do problema, que é o sintoma de uma relação inadequada com o fenômeno. O digital é um fenômeno inusitado, porque de repente novas mídias surgiram, as mudanças que elas provocaram, né, são muito grandes, e o fenômeno do digital, que é uma revolução midiática civilizacional, é um fenômeno muito pouco estudado. As ciências sociais não tinham base para entender esse fenômeno. É uma espécie de pandemia das ciências sociais, em que você tem uma nova mídia, as pessoas achavam que as tecnologias não tinham tanto poder de possibilidade de mudança, ainda mais mídias. E a partir daí a gente começa um ciclo de tentar compreender o processo e não consegue. E aí a gente precisa usar uma ferramenta que não está exatamente no livro do Thomas Kuhn, mas a gente importa, ele diz isso nas entrelinhas, né? Que quando você está na anomalia, ele vai dizer, quando você está diante de um fenômeno que você não domina, que cria uma instabilidade, você tem ele chama de ciência extraordinária. E quando você tem um fenômeno que você domina, ele chama de ciência normal. A ciência extraordinária é o que a gente vai chamar de método dedutivo. O que é a ciência extraordinária? A gente precisa rever paradigmas e valores para mudar os nossos hábitos. E o que é a ciência normal? A gente se utiliza dos paradigmas e valores atuais com algumas pequenas mudanças. Indução e instabilidade, dedução. Então a gente no momento que a gente começa a ver que a gente não está entendendo o fenômeno, fala, opa, temos que rever os padrões, temos que rever os valores e os paradigmas. Não adianta ir ao mercado, não adianta fazer levantamento de dados, não adianta você dizer que fez uma pesquisa com 453 empresas, não adianta dizer que você conversou com os maiores autores do fenômeno e tal. Por quê? Porque as pessoas estão, na maioria delas, trabalhando com os mesmos paradigmas, que a gente vai chamar de indutivismo inadequado. É o que ele diz lá, a anomalia é aquela geração que pensa aquele determinado problema
ela continua tentando entender o mesmo problema com os mesmos valores e paradigmas. Não consegue entender. Aí vai para a anomalia e, segundo ele, é uma dificuldade psicológica tão grande, porque ali, no meio dessa confusão, você tem o apego aos padrões, aos valores e paradigmas, e você tem os interesses, o nome da pessoa, o ego, tudo está em torno daquilo que ela aprendeu, que ela estudou, etc. Ela não vai rever aquilo. Então, ela começa a ter um apego e não consegue entender. Ela não consegue sair do indutivismo inadequado e para o dedutivismo adequado naquela situação. Não existe uma coisa melhor que a outra, depende da situação. O digital é um fenômeno inusitado. O digital é um fenômeno em que a gente está trabalhando com um novo surgimento de uma nova mídia, e aí a gente precisa então entender isso. Estamos vivendo isso. Quando a gente vai ler os livros, os autores, esses autores que estão aí tentando entender o digital, a gente vê esse indutivismo inadequado e as pessoas estão tentando e não estão conseguindo. Essa foi uma virada de chave aqui da Bimodais. Quando a gente percebeu que a gente precisava ir para o Canadá, pegar os autores da Escola de Toronto, que são especialistas em mudança de mídia. Este é o fenômeno. Nada além disso. Todos os outros sintomas que a gente vê na política, na educação, na indústria, no direito, são fenômenos, na economia, são sub-revoluções de uma revolução maior, que é uma revolução de mídia. Aí vamos ao Pierre Levy, que diz os gestos, primeira, oralidade, segunda, escrita, terceira, digital, quarta. São 4 etapas, são 4 eras civilizacionais, que é um fenômeno que tem uma certa explicação. E aí, então, a partir daí, com estas novas bases, a partir desses padrões, a gente vai aprofundando e vai, a partir dessas revisões filosóficas e de valores, a gente vai trabalhando. Estamos, galera, vivendo a maior crise das ciências sociais da história. Os paradigmas das ciências sociais foram para o saco, precisam ser estudadas, precisam ser revistos. E ciências sociais não é só política, sociologia, não. Ciências sociais abarca também administração e negócios, que são ciências sociais. E economia, que também é uma ciência social. Então, se a gente não fizer essas revisões, não vamos entender o novo século, não vamos entender a nova civilização 2.0, que ainda está na maternidade, e não vamos conseguir manter a alta taxa de competitividade. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.